Vamos continuar então nossos estudos bíblicos da palavra do nosso Altíssimo, né? Vamos continuar nossos estudos bíblicos da palavra do nosso Altíssimo e nós estamos falando sobre deuses, né? Os deuses da antiguidade, os deuses que as nações da antiguidade adoravam e os deuses atuais, né? Os deuses que os países atuais adoram. Nós estamos estudando sobre os desejos da nova ordem mundial de hoje. É originar a imagem dos reinos de antigamente. Os desejos da nova ordem mundial de hoje é originar a imagem dos reinos de antigamente. Esse é o nosso estudo da palavra do nosso Altíssimo. Vou continuar aqui as referências bíblicas, né? Ficaremos totalmente na dependência do nosso Altíssimo de Cristo. Vou deixar essas referências bíblicas para vocês, tá bom? Para vocês meditar, para vocês aí buscar dentro dessas referências bíblicas uma visão espiritual muito importante, para vocês buscarem uma visão espiritual. Por isso que estou deixando 45 referências bíblicas, muito importante. São 45 referências bíblicas para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você, telespectador, para você, internauta, para vocês estudarem, para vocês lerem. Vamos ler a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, tá bom? Vamos estudá-la. Deixa um tempinho para você estudar a Bíblia. Vamos continuar aqui então. Mateus 16, de 24 a 26. Mateus 16, de 24 a 26. Mateus 22, 14. Mateus 22, 14. Mateus 24, de 8 a 10. Mateus 24, de 8 a 10. João 14, capítulo 14, versículo 21. João, capítulo 14, versículo 21. João, capítulo 15, versículo 18 e 19. João, capítulo 15, 18 e 19. João, capítulo 16, de 20 e 21. João, capítulo 16, de 20 e 21. E livro de João, capítulo 16, versículo 33. E também tem João, capítulo 16, versículo 33. Então, no livro de João, você tem, aqui no livro de João, no capítulo 16, você tem versículo 20, 21 e 33. Então, e depois tem Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos, capítulo 8, versículo de 7 a 9. Romanos, de 8, capítulo 8, versículos 7 e 9. Romanos, capítulo 14, versículo 22. Esse versículo eu já falei anteriormente, né? Já falei esse versículo anteriormente. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2 e 3. 2 e 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2 e 3. Depois, nós temos aqui 2 Pedro, capítulo 3, de 13 a 15. Nós já fizemos essa leitura, tá bom? E essas são as referências bíblicas. Nós vamos deixar mais referências bíblicas. Vamos então para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Vamos para Hebreus. Hebreus, capítulo 6, versículo de 4 a 6. Livro de Hebreus, capítulo 6, versículo de 4 a 6. E 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19. Esses são, né? Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido irmão, minha querida irmã, telespectador, internauta. Esses são
as 45 referências bíblicas. Ficaremos totalmente na dependência do nosso Altíssimo e de Cristo. Então deixa aí 45 referências bíblicas para vocês, tá bom? Para vocês meditar, para vocês poderem estudar, medite bastante, estude essas referências bíblicas para você ver como é importante quando nós começamos a fazer a leitura da Bíblia, quando nós começamos a fazer as leituras das referências, dos nossos estudos bíblicos. Nós estamos falando sobre deuses, né? Os deuses da antiguidade, que os reinos adoravam. Nós vamos comentar sobre o desejo da nova ordem mundial, é de um reino único, né? O desejo da nova ordem mundial é de um reino único, né? Para cumprir, que vai cumprir a profecia do livro de Apocalipse, capítulo 13, 1. Vamos continuar então. Nós já comentamos bastante que, voltando aqui, recapitulando aqui, que no dia 25 de dezembro comemora o dia do Deus Tammuz, o Deus do Sol, né? No dia 25. Vamos conhecer o dia da comemoração da deusa Semiramis, a deusa rainha do céu dos romanos, da antiguidade, no dia 24 de dezembro. Então, 24 de dezembro e 25 de dezembro, na realidade, são festas e comemorações de deuses da antiguidade. São deuses dos romanos, que é Semiramis e o deus Tammuz, que é Deus Sol ou Deus Apolo. Só para vocês terem uma ideia. Então, todas essas festas em dezembro, festa de natais, festa em nascimento de Cristo, que as pessoas fazem, são originadas dos romanos antigos. Os romanos antigos faziam essas comemorações. E o catolicismo romano atual tem trazido essas festas para os nossos tempos atuais. Então isso que fica um alerta, o alerta à humanidade, né? Às vezes a humanidade está fazendo uma festa do dia 24 para o dia 25, ou dia 24, ou dia 25, fazendo essas festas. Mas essas festas são originadas de uma cultura, de uns deuses antigos dos romanos. É só a gente prestar atenção. É só a gente ter uma visão espiritual. Tá bom? Primeiro, por quê? Porque não existe registro do dia, da hora, do mês e do ano do nascimento de Cristo. Isso não existe. Não existe. Então são trazidas para nós atualmente, né, a festa de Natal e a festa do nascimento de Cristo, que são originadas de culturas antigas dos romanos, que há a adoração à deusa Semiramis, que é considerada a rainha dos céus, e o deus Tammuz. Só para você ter uma ideia, que situação de rito, que ritual que a humanidade vive atualmente. Olha o rito que a humanidade fica atualmente, tá bom? Então isso é muito importante. Eu quero contar para vocês aqui, que às vezes as pessoas falam, eu não acredito nisso. Né? Às vezes a pessoa fala, não, eu acredito que nós fazemos uma festa todo ano, de Natal, nascimento de Cristo, que ela está fundamentada em uma cultura, de uma tradição dos deuses romanos, que é Deus Tammuz e a deusa Semiramis, que é aquela que é a Estátua da Liberdade dos Estados Unidos, de 6 países, que são os 6 países mais ricos. Tá bom? Então tudo é cumprimento profético. Então estamos estudando a profecia da besta que sobe do mar com as atualidades, o que nós vivemos atual. Como nós estamos vivendo na atualidade? Será que estamos festejando deuses antigos? Será que estamos adorando imagens de deuses antigos? Então, tudo isso tem que meditar, meu irmão. Temos que estudar, temos que aprender essas coisas. É muito importante, temos que
que aprender essas coisas. Vamos continuar então aqui. Já comentei bastante sobre deuses, né? Eu quero continuar o estudo aqui porque eu quero ver se consigo terminar com vocês esse estudo. Vamos lá, vamos para o nosso item 3. Depois que o Reino Único invadiu a nação de Israel e levar cativo os judeus, o nosso Altíssimo não permitiu mais a existência de um Reino Único. Então vocês sabem que ele, lá em Gênesis capítulo 4, 7, eles já estavam tentando criar um Reino Único. O Altíssimo não permitiu, certo? O Altíssimo não permitiu que eles criassem um Reino Único. Em Gênesis 11, 4, 7. Quando nós viemos para Isaías, capítulo 21, versículo 9, nós vemos ali que o rei Nabucodonosor existia um reino único, controlado e manipulado por rei Nabucodonosor. Então existia um reino único. E depois que o reino único do Nabucodonosor invadiu a nação Israel, invadiu os judeus, a nação Israel, e ali levou de escravos os judeus, o Altíssimo não permitiu mais o reino único. Vamos então, não permitiu mais. Você pode ver que dali para frente, o Altíssimo não permitiu mais que Nabucodonosor fosse mais o reino único daquela época. O Altíssimo não permitiu. Vamos em Ezequiel, versículo 29. Vamos para Ezequiel. Só para vocês verem como é interessante as Escrituras. É muito importante. Por isso que precisamos estudar, né? Em Ezequiel 29, 15. Muito importante. Em Ezequiel 29, 15, diz o seguinte: mais humilde se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exaltará sobre as nações. E eu os diminuirei, para que não mais dominem sobre as nações. Então, Ezequiel 29, 15, o Altíssimo não permitiu mais que Nabucodonosor reinasse como reino único. Por quê? Porque até aquela época do Nabucodonosor existia um reino único. O Altíssimo não permitiu em Gênesis 11, 4, 7, mas em Isaías 21, 9, existia um reino único. No confronto que ele teve com os judeus, o Altíssimo não permitiu mais que Nabucodonosor fosse reino único. O que aconteceu com os reinos? Eles se desmembraram. Eles não se uniram mais. Eles foram se afastando. Cada reino passava a ter o seu próprio Deus de adoração e a sua liberdade. Não estavam centralizados, aqueles reinos não estavam centralizados sob o domínio do Nabucodonosor. Mas, tá bom? O Altíssimo não permitiu. Em Isaías, essa referência de Isaías antecede aqui, né? Isaías 46, só para vocês verem como é importante nós estudarmos as Escrituras. Nossa, é muito importante, meu irmão, estudarmos as Escrituras. Isaías 46, 5, 6. A quem me assemelhareis? E com quem me igualareis? E me comparareis? Para que sejamos semelhantes? Né? Os que prodigalizam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam os ourives. E ele faz um Deus, e diante dele se prostram e adoram. Então o Altíssimo, aqui em Isaías capítulo 46, versículos 5 e 6, o Altíssimo sabe que quando os reinos se unem, eles se unem para adorar os seus deuses. Então a humanidade sempre vem com essa convicção de que quando se unem, nós adoramos o seu Deus. Então por isso que Nabucodonosor, quando reinava, ele tinha os seus deuses. Deus Shamash, Deus Marduk, Deus Tammuz. Então ele tinha os seus deuses. Esses 3 deuses. E os reinos que estavam sob o domínio de Nabucodonosor adoravam esse mesmo Deus. Esses deuses que tinham nome. Por quê? Porque os deuses da antiguidade tinham nome. Só que quando nós
estamos na Escritura hoje, estamos esse livro aqui, a gente não sabe o nome do Altíssimo. A gente não sabe o nome do Altíssimo. A gente só sabe ler aqui Deus, a palavra Deus. Não é isso? Não é isso que você lê? A palavra Deus? Está aqui. Aqui a gente não lê só a palavra Deus. Mas uma coisa para você aprender, meu querido irmão, minha querida irmã, você só lê aqui a palavra Deus. Mas você não vê nome. Aqui não tem o nome do Altíssimo. Aí você me pergunta, o que tem a ver? Todos os deuses da antiguidade tinham nomes. Deus Shamash, Deus Marduk, Deus Tammuz, Deus Apolo, que nós já estudamos aqui, Deus do Sol, a deusa Semiramis. Os deuses da antiguidade tinham nome. Mas o nome do Altíssimo aqui não tem. Não tem o nome do Altíssimo aqui. Aqui só tem a palavra Deus, mas não tem nome. Então isso até isso você poderia ter que prestar atenção na Bíblia, nesse livro. Não trouxeram, esqueceram. Vamos continuar então nossos estudos. Então os deuses tinham um nome. O reino único se unia. Nabucodonosor reinava sobre as outras nações. E colocavam eles os seus deuses. Aquelas nações submetiam à vontade daquele reino, reinado pelo reino único do Nabucodonosor, que adoravam aqueles deuses. E a mesma coisa que a nova ordem mundial quer fazer. E isso está no livro de Apocalipse, capítulo 13, 1. A besta que sobe do mar. A besta que sobe do mar é o reino único, que é o desejo da nova ordem mundial. Então vamos para Jeremias 28, 14. Jeremias 28, 14. Então o Altíssimo não permitiu que Nabucodonosor dali para frente reinasse como um reino único. Não permitiu mais. Em Jeremias 28, 14. Haverá outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto reino forte como ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrantará e esmiuçará. Esmiuçará. Então, o que o Altíssimo está explicando aqui em Daniel 2, capítulo 39 e 40? Agora, Nabucodonosor, o seu reino vai ser dividido em 4. O seu reino, Nabucodonosor, vai se dividir em 4. Né? Vamos continuar então? Em Daniel 7, 3. Daniel 7, 3. E 4 grandes animais diferentes um dos outros subindo do mar. E quatro grandes animais diferentes um dos outros subiam do mar. Então, subindo do mar é aquilo que eu já falei. O que é subir do mar? O que é a besta que sobe do mar? São reinos. Na interpretação bíblica, na visão espiritual da interpretação bíblica, são reinos. Então, o que iria acontecer? 4 reinos iriam subir. E Nabucodonosor deixaria de ser o rei único, com a adoração dos seus deuses. Aqueles países iriam se dividir, iriam se separar, iriam levantar 4 reinos poderosos, né? Que dali para frente o rei Nabucodonosor não teria mais poder. Então por isso que existe a briga de poder, por isso que existe a briga atualmente de hoje. Porque nós vemos as nações se conflitando. Estados Unidos, Coreia, nós temos bomba melhor do que você, aí os Estados Unidos, não, nós temos bomba melhor do que vocês, a Rússia, não, mas nós temos outra melhor do que vocês dois juntos. Então vocês podem ver que essas brigas de nações é para isto, é para que a Bíblia fala, vai subir 4 reinos poderosos que Nabucodonosor não iria conseguir mais ter o reino único, porque o Altíssimo não iria mais permitir. Então o Altíssimo não permitiu que o rei Nabucodonosor continuasse como o reino único naquela época. Né? Às vezes a pessoa pensa assim, mas será que na antiguidade
já existiu o reino único? Sim, a Bíblia fala disso. A Bíblia fala de um reino único. Isso é interessante. Às vezes a pessoa, há quantos anos, às vezes a gente já estudou a Bíblia há 30 anos, mas nunca soubemos que na antiguidade já existia um reino único, que era Nabucodonosor. Tá bom? E em Daniel 7:3, em Daniel 11, de 1 a 4, né? Em Daniel 11, de 1 a 4, em Daniel 11, eu pus no primeiro ano a Dário, Medo, ano de Dário, Medo, levantei-me para animar e fortalecer. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda se levantarão 3 reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles, e tendo se tornado forte por meio das suas riquezas, agitará todos os reinos da Grécia. Depois se levantará um reino poderoso, que reinará com grande domínio e fará com que lhe aprover. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Porém, não para os seus descendentes, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não a eles. Então nós vemos o profeta Daniel tendo uma visão, que às vezes a gente poderia dizer que tem certas profecias do profeta Daniel que é para os tempos de hoje. Né? A imagem que Daniel transmite através aqui em Daniel capítulo 11, a gente pode achar que é igual para o tempo de hoje. Então vocês podem ver o que aconteceu na época do rei Nabucodonosor. Quebrou-se, veio 4 nações poderosas, levantou-se 4 nações poderosas, desvinculou, né? Quebrou o pacto com o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor não teve poder nenhum mais de confrontar essas nações que cresceram, ficaram ricos e poderosas, e ficaram livres e ficaram independentes para adorar os seus deuses. Então eles não estavam mais visados no rei Nabucodonosor e nos deuses do Nabucodonosor. Né? E para o nosso tempo de hoje, vai acontecer a mesma coisa. Então os desejos da nova ordem mundial de hoje é originar a imagem dos reinos de antigamente. Ela vem com a mesma imagem. Ela vem com o mesmo foco de acontecimento. Então por isso os países se confrontam. Às vezes as pessoas não entendem por que os países se confrontam. Porque os Estados Unidos se confrontam com a Coreia do Norte. Porque a Rússia se confronta com os Estados Unidos. Então às vezes as pessoas olham isso por cima e não entendem por que as nações fazem isso. Por quê? Para cumprir a profecia do livro de Apocalipse 13:1, a besta que sobe do mar. Trazer a origem do reino babilônico na época do Nabucodonosor para os tempos de hoje. E as nações começam a mostrar os seus poderios, porque isso também existiu na antiguidade. Vocês podem ver aqui, nós lemos aqui em Daniel 11. Levantou-se 4 nações, o quê? Poderosas. Isso lá na antiguidade. E o que aconteceu aqui na antiguidade é a mesma coisa que está acontecendo nos nossos tempos atuais. Então, para a gente entender o que acontece nos tempos de hoje, é preciso estudarmos a Bíblia. Quando nós estudamos a Bíblia, nós entendemos o que acontece, os confrontos dos reinos atuais, e os seus deuses, e a adoração aos seus deuses. Né? É isso. Muito importante. Mas nós vamos continuar, porque eu tenho bastante estudo sobre isso. A gente tem bastante estudo sobre os reinos. Nós vamos estudar sobre o reino único. Nosso foco é o reino único atual. O reino único atual, que é o cumprimento da profecia do livro de Apocalipse 13:1. Tá bom? Agora você vai estar nos acompanhando. Aí nós estamos entrando nesse item, nesse foco principal dos nossos estudos. Esse é o foco principal
principal dos nossos estudos sobre a questão dos ensinamentos das Escrituras. O que a Bíblia, o que as Escrituras nos ensinam sobre o reino único. E nós estamos aprendendo, nós estamos estudando, tá bom? Então isso é muito importante, é gratificante na presença do nosso Altíssimo, nos conceder essa oportunidade maravilhosa de estarmos estudando, passando para vocês nossos estudos. Eu procuro mostrar para vocês o quanto a gente, todos os estudos que nós passamos aqui no vídeo, vocês podem ver que todos os vídeos que nós gravamos vai ser um diferente do outro. Então, procurem, para vocês entenderem melhor, procurem acompanhar o primeiro vídeo, o segundo vídeo, o terceiro vídeo, o quarto vídeo, o quinto vídeo. Procurem acompanhar os vídeos, por favor, tá bom? Procurem acompanhar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Dê um tempo, dê um tempinho para você nos acompanhar no canal do YouTube. Dê um tempinho, né? Um tempinho de 25 minutos, um tempinho de 1 hora. Não vai te custar nada. Não vai te custar nada, com certeza. E você vai, com certeza, eu tenho certeza que você vai aprender muito com a gente. Nós vamos aprender muito. Porque aqui eu não quero estar só como um ensinador, ou como a pessoa não quero ter esse alvo, não. Eu quero, o nosso objetivo do nosso programa Guarda no Teu Coração é nós estudarmos. Eu estudar junto com você. E você estudar junto comigo.